Olá, queridos adolescentes, estamos novamente aqui com vocês para estudar mais uma lição. Você deve ter percebido, já estamos na lição 3. E nessa oportunidade temos aqui conosco um adolescente, vou pedir para ele se apresentar e onde ele mora, qual que é o nome dele. Por gentileza. Meu nome é Victor, eu moro em Itu. Muito bem, Victor. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos estudar juntos, falar da palavra de Deus através dessa lição. Qual que é o título da nossa lição, Victor? Entendendo as profecias. Entendendo a profecia. Lê para nós o texto-chave, Victor. Ele me instituiu e me disse: Daniel, agora vim para lhe dar-lhe percepção e entendimento. O Pense Nisso nos diz: o tempo atual é de interesse dominante para todos os humanos. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, líderes pensantes de todas as classes, estão atentos às ocorrências à nossa volta. Observam as relações que existem entre os países. Examinam a intensidade que tem se apossado de cada elemento terrestre e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está à beira de uma crise surpreendente. Então, vamos estudar sobre profecias, porque a profecia vai nos levar o que nos depara lá na frente. O tópico primeiro, Victor: por que as profecias existem? Por que é importante estudarmos as profecias? É importante estudarmos as profecias porque nós temos que entender o que vai acontecer no futuro. É uma forma de aprendizado. Nós temos que entender o que vai acontecer. Exatamente. Aí a gente vai deixar, tipo assim, porque existem pessoas, né? Vai acontecer aquilo, 2030 vai acabar o mundo, já era 2022 que teve uma suposta profecia, mas que não era de fato uma profecia. Então a profecia vai nos, como você muito bem disse, vai nos orientar o que vai acontecer lá na frente, né? E quem é a estrela da manhã? Jesus. Jesus, muito bem, a estrela da manhã, Jesus Cristo, que é o eu sou da palavra de Deus. Isso. Na pergunta B, ao estudarmos as profecias, que garantia o Senhor nos dá quanto ao futuro? Aqui diz em Amós 3:7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que ele fizer, ele vai nos revelar de alguma forma. Exatamente. O que vai acontecer lá na frente vai ser revelado, né? Sim. Nós saberemos. Então, no primeiro tópico, entendimos o porquê das profecias, por que elas existem. Agora passamos para o tópico 2, verdadeiros ou falsos profetas. Será que existe? Existe. Então, responde para nós, Victor. Quem o Senhor usa para nos revelar seus segredos proféticos? Os profetas. Os profetas, muito bem. Que profeta Deus apontou como alguém em quem podemos confiar? Daniel. Daniel. A lição vem falando sobre Daniel, né? Isso. E quais serão os pontos fortes do caráter desse homem? Ele, aqui está escrito aqui na nota, ele era inabalável, integridade, fervoroso, devoção a Deus, não vacilava, nem seu comportamento mudava. Era firme, era verdadeiro, honesto e era forte. Olha, interessante que você mencionou as qualidades do profeta de Deus, né? Do verdadeiro profeta do Senhor. Agora, Victor, quais são as principais diferenças entre os verdadeiros profetas e os falsos? Em primeira questão, nós temos que avaliar. Temos que avaliar bem. Sim. Aqui, como diz aqui em Deuteronômio 18, 20 e 22. Aqui no 22. Se o profeta proclamar em nome do Senhor e não
e não acontecer nada, e nesse cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E aquele profeta falou com presunção: não tenha medo dele. E aqui bem no início também fala que o profeta que ousar falar no nome de Deus, sendo que Deus não ordenou ele falar, terá sentença de morte. Então é algo muito sério. Exatamente, muito bem explicado. Então, existem diferenças, né? Se o profeta falava e não se cumpria, não era profeta. E se ele falava coisas que Deus não tinha falado também, morria, né? E fora isso também, tem um outro detalhe. Se o profeta falava, se cumpria, mas se ele falava, olha só, temos que nos desviar do Senhor, não temos que obedecer à lei, então também não era profeta. Isso. Então, existe várias características de um falso profeta, como vem apresentando na pergunta B, e de um profeta verdadeiro. E como você muito bem falou, um deles será Daniel, né? Terceiro tópico, Victor. Antes de começar o estudo, quais são as 3 atitudes que Jesus nos ordena manter para com a profecia, especialmente quanto aos livros de Daniel e de Apocalipse? Aqui está falando em Apocalipse 1:3, que é aqui, ó, feliz é aquele que lê. Então, primeiro é ler. Muito bem. As palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvir e guardam o que está escrito nelas, porque o tempo está próximo. Então, além de ler, ouvir e guardar, nós também devemos orar antes de estudarmos, para Deus nos dar um conhecimento, abrir nossa mente. Exatamente, Victor. Então, temos essas 3 atitudes, né? Ler, nós ouvimos e nos guardamos, e também incluímos a oração, que é importantíssima. Agora, se não entendermos uma passagem profética, o que devemos fazer? Nossa, aqui está dizendo aqui na nota, a escritura deve ser seu próprio intérprete, pois é uma regra para si mesma. Então, você não entendeu? Vamos pesquisar mais a fundo. E aqui também, ó, se eu depender de um ministro ou de um professor para me explicar, e eles adivinharem ou supuserem o significado, ou ainda torcerem para manter as crenças na doutrina de sua igreja, então nós também devemos tomar cuidado. Exatamente, porque tem pessoas que vão interpretar do jeito deles as profecias, né? Elas forçarão aquilo que não é real. Por isso que nós devemos... E a Bíblia, como você nos falou, a Bíblia é a única intérprete dela, né? A Bíblia, viu? Vamos ler a Bíblia. Agora, vamos passar para os símbolos proféticos. Porque na Bíblia nós encontramos que quando você fala de profecias, Deus usa alguns símbolos, né? Sim. E vamos ver esses símbolos aí. Na pergunta A, os discípulos não entenderam a parábola descrita em Mateus 13, 24 ao 30. Em Mateus 13, 36 ao 43, você encontra o significado de vários símbolos mencionados a partir do versículo 24. Leia os trechos e sublinhe o significado dos símbolos. O campo, a boa semente, o joio e o inimigo. Aqui, eu peguei aqui do texto de Mateus, Sim. do 38 até o 39, um pouquinho. Sim. Aqui, ó, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Então, basicamente aquilo que você já nos explicou sobre o campo, que é que você já respondeu aqui, falou sobre a boa semente, o joio e o inimigo, né? Quem representa, quem simboliza. Então Deus usa símbolos, né? Para apresentar a profecia. E para fecharmos, Victor, com chave de ouro, o estudo da nossa lição, falando sobre os símbolos. Daniel, ele viu 4 bestas, ou feras predadoras, numa visão relatada em Daniel 7, 2 ao 7. Mas ele não entendeu o que aqueles animais ferozes significavam. Confira o significado de cada símbolo a seguir.
Aqui Fala para nós um pouquinho. são as 4 bestas que simbolizam impérios. Sim, Que aí o primeiro lá, que é o leão, que tinha asas de águia, que simboliza o Império Babilônico. exatamente. Aqui também tem o segundo lá, que é o urso, que tinha na boca 3 costelas, Uhum, que é os medos e persas. exatamente. O leopardo, que tinha suas asas, tinha 4 cabeças. Ele representava a Grécia. Grécia, exatamente. E o quarto animal, que é a besta terrível, que tinha grandes dentes de ferro, tinha 10 chifres, é o Império Romano. Império Romano. Exatamente. Viu, João? Você está afiado, viu? Você é inteligente. Olha, pessoal, é fácil de entender as profecias, né? Não é verdade? É. É fácil, devemos estudar. E aqui conhecemos um pouquinho. Eu vou lançar um desafio a você. O desafio é o seguinte: as épocas desses impérios. Em que época inicia, quando finda? A Bíblia vai te falar. A Bíblia vai te orientar qual foi o tempo, até quando foi. Então, queridos, eu vou pedir para o João, Victor. aliás, para o Victor, que faça um apelo, deixe um incentivo para os nossos adolescentes sobre as profecias, por que é importante e o que nós devemos fazer. Nós devemos estudar as profecias a fundo, com oração, com tudo, com determinação. Por causa que no futuro haverão de acontecer coisas, grandes coisas. E nós devemos estar cientes, porque senão pode passar despercebido, pode ser só mais algum acontecimento. Mas não, nós devemos saber, nós devemos ter em mente que nós devemos seguir fielmente, nós devemos saber de tudo que é nos confiado. Muito obrigado, Victor. Deus te abençoe aí. Amém. Agradeço a sua participação, a sua presença, que Deus abençoe a sua vida. E também a você, querido adolescente, que esteve aqui conosco nessa lição. Que Deus abençoe a sua vida e queremos convidá-los para o próximo estudo. Venha, participe, chame outros para estudar e aprender juntos da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.